Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu só Boa fechar, noite. só Boa fechar noite, galera. os 300. Gente, eu não sei como é que tá a lua aí na cidade de vocês, mas aqui em Floripa a lua tá assim, ó, maravilhosa. Depois até vou botar no meu status, amiga, acabar a foto daquelas, assim. Aham, aham, aquelas bem profissionais. Deixa eu só. Com muita janela aqui aberta. Muita, 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 muita. Bom, pessoal, boa noite. A gente resolveu abrir essa cala aqui para todo mundo, porque durante essa nossa jornada a gente pouco falou sobre governo, né? E a gente resolveu virar a chave para o governo, porque mediante todo o cenário, eu acho que o único órgão que ainda está blindado, né, que não tem nenhuma expectativa ou possibilidade de algo negativo acontecer com os convênios de governo. Então, a gente resolveu, viver essa experiência primeiro, depois trazer os feedbacks para vocês, para falar com relação a números, como é que a gente está fazendo, qual que a gente está priorizando. A gente fez um movimento na semana passada, que a gente criou um projeto para poder conseguir higienizar as bases, as margens online, né, mas com lotes semanais, porque a gente entende que tem uma rotatividade muito grande, não dá para esperar para trabalhar com a base de governo, com uma margem higienizada de um mês atrás. Então a gente resolveu se unir para poder conseguir gerar esse movimento. Como muita gente não conseguiu participar, porque a gente não está tendo o mesmo tempo hábil para ficar fazendo aquecimento, avisando com antecedência, a gente resolveu abrir para todo mundo participar, até para vocês conseguirem, independente de qualquer coisa, expandir a mente de vocês, né, para novas possibilidades. A gente está Verônica é bem uma fofa. enferrujada um pouco de fazer live, de tanto tempo que a gente não consegue abrir aqui com tranquilidade, mas se Deus quiser, acho que com calma a gente vai voltando ao nosso normal. A gente também sente falta de vocês, muita coisa. Então, eu preparei o mapa que ficou gigante, como sempre, né? Só que a gente vai tentar, entregar o máximo que a gente conseguir hoje, né? E isso aqui vai ficar gravado, para todo mundo que está dentro do projeto lá. Ai, Lê, por que que você deixa gravado para todo mundo? Porque vocês sabem que tem que entrar pela comunidade, tem um usuário, uma senha, toda uma burocracia para a gente conseguir deixar esse conteúdo aqui gravado. Mas a gente não vai, guardar segredo. Dentro do tempo que a gente tem, a gente vai tentar entregar o máximo, do fluxo da prática para vocês, tá? Alguém que já está trabalhando no governo, tem algum feedback para poder dar para gente? Qual governo que está trabalhando? Alguma dúvida pontual que vocês querem tirar para quem está pensando em começar com o governo, para a gente fazer uma introdução aqui antes de começar a apresentar? Podem colocar ali no chat, galera, se vocês não quiserem abrir o microfone. Ninguém está trabalhando no governo? Nenhum produto de governo? Eu tentei governo em São Paulo, mas não segui. Gente, eu acho que o público de governo ele é fantástico. Eu já trabalhei muito tempo com governo e tudo que a gente passa, às vezes, com clientes de INSS, não tem nem comparação com cliente de governo, assim, pela educação, por entender o que você está explicando, porque eles já são mais esclarecidos, esclarecidos, tipo assim, entende que você está ali oferecendo um crédito e que se ele não quer, você não vai mais incomodar, ou que outra pessoa vai incomodar, sabe? São desenrolados. Enfim, a gente, várias vezes, né, amiga, a gente já citou quais eram as vantagens de trabalhar tanto com servidores federais e governos também, que tem essas características, né, que é bem mais tranquilo do que algum servidor, algum funcionário aposentado, pensionista, né? Então, a Sim, gente tende a uma tendência, né? pois é, e assim, e a gente dessa vez, né, até por uma questão da gente tentar se reaquecer diante de todo o cenário, a gente fez o que a gente já não fazia há muito tempo. A gente veio para a ponta do atendimento para falar diretamente com o cliente. Então, a gente criou todo o fluxo ao vivo.
A gente não parou para olhar relatório, para ver feedback, para rever conversa, não. A gente foi falando com o cliente, criando uma mensagem na hora e colocando dentro do mapa. Ah, aquela cópia ali acho que não deu bom, o cliente não respondeu, o cliente abandonou a conversa. A gente vai lá e apaga. Então, a gente redesenhou todo um fluxo 100% ao vivo ali, com o cliente, negociando, fazendo simulação, fechando contrato, tirando dúvida com o banco, tudo ali 100% online. E tinha muito tempo que a gente não falava diretamente com o cliente dentro desse. Uma coisa é vir um cliente ou outro em potencial que você entra na negociação para poder conversar. Outra coisa é você falar com o cliente que pode, que não pode, que quer, que não quer, que reclama que o cartão não chegou. Então, assim, a gente conseguiu pegar toda a sensibilidade da negociação para poder conseguir trazer dentro desse fluxo. A Janete falou aqui, mas um ponto bom vai ser governos e prefeituras que se enquadram na enfermagem com o novo piso salarial. Pois é, o que está acontecendo? A gente tem percebido que toda semana um convênio diferente recebe algum tipo de reajuste salarial. E isso foi um dos pontos que chamou nossa atenção, porque a gente consegue trabalhar em cima disso, né? Sempre trazendo a nossa estratégia, ela está focada em trazer os convênios que são exclusivos, ou de um banco ou de outro, que abriu como digital, que dispensou a necessidade de ter um token, por exemplo, para poder validar uma margem ou para digitar um contrato, né? A gente está focando nos convênios que são recentemente abertos, que ninguém nunca pôde oferecer, por exemplo, o cartão benefício. E qual que é o terceiro ponto, amiga? Novos convênios, convênios que não precisam de token e convênios que tiveram algum tipo de reajuste salarial. Isso. Então, são os Tem três bastante pontos que a coisa. gente está focando para poder trazer à tona. Porque não adianta a gente pegar um geralzão e trabalhar tipo, no escuro. A gente quer fazer algo que é novidade para trabalhar com aquela abordagem efetiva ali na ponta para o cliente. A gente entende que assim acaba sendo mais rentável e a gente não fica ali falando igual todo mundo está falando, abordando todos os clientes iguais. A gente sempre, como vocês sabem, a gente tenta ultra segmentar todas as bases que a gente trabalha, todos os públicos, para poder a gente conseguir ser mais eficiente. A gente vai com o cliente direto ao ponto. Então, a negociação ela é muito fluida, porque a gente já começa falando com o cliente sobre o que se trata. Não tem aquele geralzão de 5 do CPC Serasa, 96 meses, taxa de não sei quanto. Não, a gente não tem isso, é uma conversa. Eu preciso conversar com você. Você pode falar agora? Posso. Então, a informação é essa, acabou. Inicia uma conversa. E o legal é que, assim, a gente sempre falou sobre taxa de conversão de 3%, 5%, 10%. A gente, assim, nós fizemos disparos de 50 e 50, porque você sabe que não está podendo abusar do disparo de WhatsApp. Inclusive, eu cheguei até a arriscar o meu próprio número pessoal, porque eu precisava validar ali tudo, e eu precisava ser um pouco mais expressiva. E, assim, é surreal. Você manda 50 mensagens e passa uma hora conversando com pessoas, sem Aham. parar, sem parar. Então, assim, uma receptividade muito boa, não tem estresse para o operador, porque até quem não quer, ele tem uma educação diferente para falar que não quer. Ele tem uma abertura para você se colocar à disposição caso ele venha precisar de você futuramente. Então, assim, a gente vai entregar tudo nesse fluxo aqui para vocês. E, assim, é outro nível de cliente. É um cliente que não gerou estresse para a gente estar na ponta, mesmo depois de tanto tempo sem atender os clientes. Então, acho que isso gera uma outro tipo de energia, que gera uma outra conversão e que vai trazendo resultado, né, amiga? Sem, assim, sem sangrar, sem desgaste, vai fluindo. Se eu pudesse resumir tudo, né, em uma palavra, assim, uma frase seria vai fluindo, porque é um público, assim, que até eu me surpreendi de trabalhar tão na ponta e conseguir conversar com tantas pessoas com fluxo tão baixo de mensagem. Até a gente tava, foi assim, porque como a gente está passando por tantos percalços, né? A gente estava aí, o correspondente está com tanto sofrimento, digamos assim, né? É uma bomba atrás da outra, é uma novidade atrás da outra, a galera fica perdida, não sabe como que trabalhar e tal. E quando a gente começou a fazer esse trabalho, que nós entramos nesse fluxo e começamos a testar, validar, começou a dar certo, fluir, cliente respondendo, vindo margem, você olha aquelas margens, né? Ótimas, o cliente respondendo, tendo interesse, mandando documentação, tipo assim, contra-cheque na tela, sabe? Você, tipo, não acredita, tipo, como assim? A gente tem aí um oceano azul que tá aí, né? Que está sendo tão fluido que o negócio está funcionando e a gente hoje estava sofrendo com tantas alterações, tantas expectativas, tanta ansiedade de mudanças, né?
Então, foi aquela coisa assim, é aquele negócio de a gente voltar a gostar de trabalhar com o que a gente faz, né? A como era nos tempos de antigamente, assim, que a gente costuma dizer quem é mais saudosista, que antigamente era mais fácil, que antigamente o cliente não era tão desconfiado, que antigamente não sei o quê, mas assim, ainda tem um nicho que a gente ainda consegue ter esse mesmo fluxo que a gente tinha, essa receptividade, né, com uma abordagem, com educação, né, enfim. Então, é para a gente voltar a gostar de trabalhar com consignado, né, resumindo. Exatamente. Então, assim, eu acho que posso até compartilhar a nossa última planilha aqui para vocês terem só sentirem o gostinho, né, de como que está sendo. Deixa eu abrir o mapa aqui. A gente não vai conseguir pincelar todo o fluxo hoje, tá? Mas dá para a gente já ter uma abertura de mente. Para quem tá me perguntou no privado, sobre quais bancos que a gente está trabalhando, que a gente está focando em quê, porque a gente fala sobre governos, né? E cada governo tem a sua particularidade. Então, e como a gente sempre fala, para nunca focar num público só, num banco só, como é que a gente está fazendo? A gente trouxe 4 bancos na ponta, né? O Banco Master, para os convênios que o Master tem exclusividade, a gente consegue higienizar a margem em lote sem precisar de token, né? O segundo, o meu cash card para convênios que acabaram de abrir, porque o meu cash card ele está muito mais agressivo na pegada de trazer convênio novo do que o Master. Então, quando é um convênio novo, a gente parte para o meu cash card. O cliente não quer receber o valor na conta de salário e ele não tem nenhuma outra conta de banco físico, só tem de conta digital. A gente vai lá e libera, faz a abertura de conta do Banco Santander que está rentabilizando, sobre a abertura de conta, sobre quando o cliente cadastra uma chave Pix, seja celular ou telefone, e se o cliente solicitar o cartão físico. Então, são 3 comissionamentos dentro de um único contrato. E também a gente está, quando o cliente chega na ponta, mas o valor que a gente tem liberado para ele não é suficiente. Como a gente faz a higienização em lote e a gente tem que ir fazendo por proporções de lotes diário para poder juntar um montante, acontece de a gente ter higienizado, por exemplo, 2 dias atrás, e aí quando chegou hoje o cliente já não tinha margem. Mas isso está acontecendo a cada 50 clientes, 15 não tem margem. E 15 não tem, 35 tem margem. Mais ou menos nessa, tá com a margem ainda ali intacta para a gente poder conseguir liberar para ele de imediato. Então, é uma taxa muito boa. Então, de cada 50 clientes que a gente faz a consulta, 35 ainda está com a margem no lugar e a gente está conseguindo converter. é, eu vou compartilhar com vocês. 1, 2, 3. Acho que a galera já fica até nervosa quando vê o mapa mental da Letícia ali, já fica todo mundo na curiosidade, querendo saber, O querendo mapa tá ver. aparecendo, não tá não, né? Não tá não. Não, não tá Tô compartilhando. pensando que tá compartilhando, gente. Aqui o mapa, tá vendo? Agora sim. Tá. Eu cheguei o CPF pro lado, amiga, pra não ter problema lá Aham, no YouTube na hora de subir. no YouTube. Então aqui, ó, valores atualizados, tá? Quem não tinha mais margem, e o de rosa é o contrato efetivado. Então, observem os valores de contrato, né? A quantidade de cliente prospectado para o número de conversão. Não existe para mim aqui nem nenhum outro convênio que a gente consiga ter uma taxa de conversão tão grande em relação ao número de clientes prospectado. Então, a gente sempre falou sobre conseguir fechar contratos de WhatsApp, a gente sempre falava o quê? Tem que ser o quê? 1.000 mensagens, 2.000 mensagens. Mandar SMS tem que ser 3.000, tem que ser 5.000 SMS. Isso não está acontecendo. Primeiro porque a gente inverteu a esteira de prospecção. A gente não está mais fazendo contato com o cliente e depois vendo o que ele pode fazer. A gente só está contactando o cliente que realmente tem valor disponível para poder fazer. Como a gente está falando sobre... esqueci de falar do último, do Olé, portabilidade. Ah, A sim. gente consegue fazer portabilidade do Olé para todos os bancos, por exemplo, de governo do Rio,
e a gente está com uma taxa de 1,40 para portabilidade. Então, como é que eu coloquei aqui? A abordagem de portabilidade, eu dei duas opções, tá? Vocês podem fazer um disparo específico só para aqueles clientes que estão com valores baixos para saque, que são clientes que são extremamente tomadores. A gente está falando de portabilidade, de ter pego o contra-cheque aqui com parcela de R$ 3.800, gente, tá? E, se eu não me engano, hoje na aporte, na taxa de 1,40 a comissão tá 2% e na de 1,60 a comissão tá 4%. Uma parcela de R$ 3.800, faz as contas, né? Não tá ruim. Ou fazer um disparo na semana após o primeiro contato, nos casos em que o cliente disse que não tinha interesse. A abordagem de diminuição das taxas do contrato. Então, hoje eu faço contato com o cliente e ofereço o limite do cartão benefício. O cliente ele fala que não quer, eu vou etiquetar ele, aí cada um vai ver a sua estratégia. Se tem um CRM, você vai etiquetar. Se você quiser chegar lá na base, marcar os clientes que não tiveram interesse e depois extrair aqueles contatos e colocar no disparador, aí fica a critério de vocês, de acordo com a ferramenta que vocês têm disponível, tá? Mas fiz o contato com ele hoje, ele não quer. Na semana que vem eu vou fazer um disparo para todos que não tiveram interesse e vou fazer um outro tipo de abordagem. Eu já vou fazer uma abordagem direto para a portabilidade. Porque se ele não quer um cartão, porque ele provavelmente ele nem sempre não é porque ele não quer o dinheiro, mas é porque talvez ele não queira comprometer, ele não quer estender o prazo de parcela, ele não quer descontar mais nada no contra-cheque. Então, a gente vai lá e oferece portabilidade falando sobre a diminuição da taxa. Aí já é um outro perfil de cliente que a gente consegue reaproveitar, já que o lead já está ali para a gente disponível, né? Então, vocês já podem trabalhar no paralelo, mandar direto para todo mundo, quem tem limite, você já tenta oferecer ali a portabilidade junto, ou você pode fazer em dois tempos. Foca em quem tem e depois em quem não tem interesse, tá? Os dois funcionam. Ainda não estou olhando o chat. Se tiver alguma pergunta, Não, você tá fala, tranquilo. tá? Até aqui tá claro para vocês, gente? Estou falando muito rápido. É que a gente passou uma abordagem, tipo assim, o geral da nossa estratégia, né? Tipo, né, o geral, o que que a gente fez? A gente escolheu os bancos, escolhemos a estratégia dos produtos, porque como a gente vai ter esse trabalho, a gente já tá fazendo, tipo assim, olha, como eu vou investir um pouco mais de tempo e um pouco mais de dinheiro nesse cliente, eu vou explorar todas as possibilidades que eu tenho para não deixar ele Exato. sair sem nada, né? Então, alguma coisa eu vou ter que fazer com esse cliente. A Grazi Exatamente. perguntou, tá, mas a margem de cartão, quanto que dá para Mais de fazer? margem de cartão, não consegui entender. 100, quantos que dá para fazer? Oi, meninas. Ah, tá, de 100, quantos que dá para fazer? Acho que é isso, né? É desses 50 que você envia, 35 tem margem. Desses 35, quantos fazem? 4, né, que a gente chegou aqui, ó. Que 2, efetivaram, né? 3, 4. Os que 11 mil, efetivaram. 11 mil, 2 mil, 1.737. 50 Ah, então, postagens, 4 contratos efetivados. muito bom. Não? Isso que, assim, claro, esses foram os que fecharam, mas, tipo Esse assim, foi tem o alguns que último. ainda vem amanhã, vai Vou perguntar amanhã. pensar, vou ver isso, aquilo. Esse aqui foi o último fluxo do dia, porque a gente está com cautela, então a gente está mandando de 50 em 50, tá? Não tem mais aquele lance de 200, não tá rolando. E nem tem porque não vai dar certo. Então, assim, manda os 50, deixa os clientes interagirem, atende todos os clientes. Quando baixar ali o atendimento, a gente mandou um vídeo lá. Antes de concluir os 50, as pessoas já começam a interagir. Então, como é um público muito receptivo, a possibilidade de ter um banimento ele está um pouco menor porque o cliente está interagindo muito rápido. Mas mesmo assim, não se empolguem, para vocês não perderem cliente que está em negociação. É importante isso. Se quiser se empolgar, o segredo é trazer mais números, mais e É. mais e mais e mais, mas não explorar aquele, tá dando certo. Vou tentar mais um pouquinho, porque não vai dar. Então, assim, vai na cautela mesmo, vai de uma em uma hora, de duas em duas, 50 em 50, e que vai fluir. Nós enviamos o dia inteiro, não paramos nem na hora do almoço. Foi nesse fluxo.
pegava um único número, mandava 50 mensagens, atendia todo mundo, depois mandava de novo de outro número, fazia um outro disparo, dava para aquele número que a gente mandou primeiro. E assim foi indo, e não sentimos nenhuma diferença com relação ao horário. Até as pessoas que estavam na área de trabalho, falaram assim, pode mandar aqui que eu estou no trabalho, eu vejo mais tarde. Não teve ninguém que... E, tipo assim, tem uns que visualizou não respondeu, só chamou mais no final do dia. É. Mas, assim, a receptividade a gente não sentiu diferença com relação ao horário de envio, não. Nenhuma mesmo. Até porque, assim, ó, o WhatsApp, gente, ele é um fluxo contínuo. Não tem como você escolher um determinado horário para você enviar. O WhatsApp, você tem que mandar sempre o fluxo, não pode parar, porque é demorado, né? Como a gente está com essa cautela, então tem que ser um fluxo mais tranquilo, um fluxo mais lento, né? Não pode ser muito rápido. Diferente de outras ferramentas, como, por exemplo, o SMS, que daí você pode escolher algum tipo de horário, né? A mulher, daí falou que ela estava quase chorando perto da casa dele, mas foi em 2 minutos. É que eu tô conseguindo achar. Josimar, tá? Josimar tá com o áudio aberto. Se eu contar, eu vou perder os meus conhecimentos aqui, ó. Eu tô Josimar, se você puder fazer a gentileza de fechar seu áudio, colega. O cabo ele tá lá, e na ponta do cabo não tem 2 golpes. Nem tá aparecendo para mim quem às vezes vai. Outro, e o cabo fica lá, desengonçando. O cabo da caixa. Aí o cabo lá, um tava assim, o outro tava assim. Eu só puxei os dois. Achou, amiga? Josimar? Ainda tá aberto. Tá. Consegui agora. Tá. Sempre usando o mesmo número para atender, não direcionava para outro link, número para atendimento. A gente mandou e atendeu tudo no mesmo número. É isso, né? Que a Deise perguntou. Mas para cada estado tem que usar um número. A gente usa um número para cada estado. A gente tem os números fixos que a gente usa um para cada estado. A gente já tem até um videozinho mostrando como que contrata, tudo direitinho. É bem tranquilo, custa R$26,90 a adesão e depois você paga só R$11,90 por mês. Você escolhe o DDD e vem no prefixo fixo, né? A Deise perguntou, mas à noite Como é que a não minha língua envia. conseguiu falar prefixo fixo? A Deise perguntou se à noite não envia. Se você estiver disposta a atender os clientes, você pode enviar. Porque tem que estar ali para atender. Tem que estar ali para atender eles. Tá? Mas, assim, dependendo, eles vão te responder, tá? Só que você tem que estar ali disponível para eles. Acho que no máximo até 8 da noite. Assim, 8 da noite, tu vai ficar respondendo o cliente até umas 9, 10 horas. Então, né? Então, tipo assim, eu vou fazer meu último envio às 6 para que eu consiga atender eles até umas 7, 8 horas no máximo, já tá finalizando, entendeu? Porque, como a gente está fazendo aqui no Banco Master, hoje eu tô faladeira, né? Como a gente está fazendo aqui, é muito rápida a consulta, é pouca documentação, então rápido você faz, formaliza e manda. Né? Então, ele tem esse fluxo rápido. Então, por isso que eu digo que você já consegue ali em 2 horas já E fazer aí, tudo. vale até pegar esse gancho, amiga, porque tem muita gente falando assim, eu quero fazer FGTS porque é caixa rápido e tal. Realmente é, mas a gente está vivendo isso na prática. O cartão benefício, ele é exatamente o mesmo fluxo do FGTS. É um público extremamente tomador, a diferença é que a gente tem conseguido alcançar tickets mais alto do que no FGTS. Porém, um tempo de formalizar, para o cliente receber, por não precisar anexar nenhum documento, e a diferença é que, como a gente está focando nos clientes, nos clientes que são de convênios online, o FGTS a gente ainda trava um pouco na caixa, quando o cliente não consegue autorizar, quando a caixa está fora. No caso do cartão benefício, não. O cliente não precisa gerar, pelo menos nos convênios que a gente está focando, não tem token, não tem código de autorização, não tem que consultar a margem, é 100% online. A gente pega o CPF do cara, joga ali e acabou. Tá ali todo o valor que ele pode pegar. Tô com medo de abrir aqui o sistema, amiga, e por conta do CPF o YouTube não deixar a gente gravar. A gente pode, de repente, fazer um videozinho e mandar lá no grupo depois, né? O pessoal ver. Mas assim, gente, é literalmente um clique. Colou o CPF, botou o cartão de saque, colou o CPF, escolheu se é o Crédito Sexta, que é o cartão benefício, ou o MFácil, que é o cartão RMC, dá um ok, apareceu já o valor do cliente.
tá? Então, assim, é muito rápido mesmo. E aí a gente está usando uma copy que, assim, a Lu até brincou, falou, como é que você falou, amigo? Parabéns, a copy funcionou. A gente até brincou. Eu falo, parabéns, Letícia, tua cópia tá convertendo. Foi surreal, assim, sabe? E outra coisa legal, no banco, o banco, por exemplo, hoje a gente está focando no governo do Rio, Banco Master. Não é porque eu estou no Rio, porque vocês sabem que nem no centro do Rio eu estou, meu DDD é 22, tá? E hoje, inclusive, eu fiz disparo de número 22 e fluiu, tá? A Lu, vocês sabem que eu estou em Santa Catarina, então não pense que escolheram o governo do Rio porque ele está no Rio. Não, não é por isso. É porque o governo do Rio é o convênio exclusivo do Credit Sexta. Então, como eles têm esse contrato, a gente pode chamar o cliente pelo nome, a gente pode pedir para o cliente confirmar o número do CPF, a gente pode mandar cópia com valor se vocês quiserem, porque a gente está dentro da LGPD, porque tem um contrato que rege a transparência dos servidores do governo do Estado do Rio para o Banco Master. Então, a gente consegue ficar tranquila com relação a isso. Então, a gente colocou na nossa copy chamar o cliente pelo primeiro nome. Tá? E eu até preparei aqui, não sei se eu vou conseguir ter tempo de mostrar, mas assim, eu coloquei aqui dentro do fluxo, tá? Até a formulazinha para vocês conseguirem pegar lá a base, chamar o cliente pelo nome, mudar o nomezinho dele que está em maiúscula para minúscula, né? Para deixar ele bonitinho, com a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo. Então, assim, tá, ficou bem, bem interessante a copy. Então, a gente já inicia a copy chamando o cliente pelo nome. E aí eu pergunto para ele, tudo bem? Eu me chamo Letícia, regional do governo do Rio. Na verdade, está aqui, ó, regional, perdão, faltou uma palavra aqui. A gente testou o Master e depois testamos o Credit Sexta. E ficou melhor o Credit Sexta. Eu apaguei, esqueci de colocar. Então, é regional Credit Sexta do governo do Rio. É assim que eu me identifico. A gente não está falando que é especialista, corretora, correspondente, atendente, nada disso. É regional Credit Sexta do governo do Rio. Que ele entende que eu sou a pessoa que estou responsável por atender os clientes daquela região dentro do Credit Sexta. E eu vou falar uma coisa para vocês. Só teve um cliente que questionou. Não foi, amiga? Que perguntou assim, ele falou, como é que eu posso... É mais uma quebra de objeção. Ele perguntou, como é que eu... não me leve a mal. Como é que eu posso saber que você realmente é uma funcionária do Credit Sexta? Aí eu foi até uma ideia da Lu, tirei um print lá do sistema com os dados dele aparecendo. Dentro do usuário do Master aparece nosso nomezinho e nosso sobrenome ali no cantinho da tela. Eu mandei para ele aquele print para ele, falei, e mandei um áudio. Falei, tô te mandando um áudio para você ver que eu não sou um robô. E na foto do perfil, gente, é só a foto mesmo, igual vocês viram do WhatsApp. Não tem logo de lugar nenhum. É uma foto séria, que tá com fundo cinza para ter alguma identificação de neutro, né? Assim, não, sem puxar sardinha para banco nenhum. E fui lá e falei para ele, eu tô te mandando um áudio para você ver que eu não sou um robô. Aí chamei ele pelo nome. Qual é o nome dele, amiga? A gente até deu um apelido para ele, esqueci. É que hoje teve o Cláudio Aí eu chamei e ele o pelo nome Eduardo, que e falei, já ó, virou Dudu, depois já no... isso, Aí eu chamei ele pelo nome e falei, ó, tô te mandando um áudio para você ver que eu não sou um robô, mas eu quero deixar uma coisa clara para você. Eu não sou funcionário do Banco Master. Eu sou funcionário da Virtus, que presta serviço para o Banco Master, para o produto Credit Sexta em especial, porque o Banco Master ele não tem um call center que vai abordar os clientes dele para falar sobre novos limites. Para isso, existe o correspondente bancário que faz a intermediação entre o cliente, que precisa do dinheiro, e o banco que tem o valor para poder emprestar. Perfeito, entendi. Acabou. Estou te mandando o print para você ver o meu login aí dentro do banco, acessando o seu cadastro. Na mesma hora o cliente falou, perfeito, já saiu mandando o contra-cheque sem a gente pedir, porque ele queria que a gente calculasse a portabilidade. Então, assim, não teve... Foi um cliente e que a gente conseguiu matar no mesmo segundo a objeção dele. E a gente seguiu com a negociação, tá? Deixa eu ver que tem chat aqui. Eu faço isso faz um tempinho. Você está fazendo os disparos de números fixos maturados? Não necessariamente maturado, porque como a gente tem que estar sempre comparando números porque a gente está falando de DDDs distintos, então é só mandar pouco. Trabalha com a margem atualizada e manda pouca quantidade com espaço de tempo.
Ah, eu vou começar a convênio do Rio. Compra pelo menos uns 4 chips e vai alternando. Tipo, 9 da manhã, manda do primeiro chip. 10, sempre no máximo 50. Você vai mudar do segundo chip. 11 do terceiro. Meio-dia do quarto. E aí, 1 hora da tarde, você volta para o primeiro chip. Então, assim, é uma maturação junto com disparo ao mesmo tempo. Não, a gente já tem muito tempo, na verdade, que a gente não fica só maturando, porque a gente já perdeu o chip na maturação. Então, a gente vai conversando com o cliente e já aquecendo o chip gradativamente. Isso aí, a Janete, a conversa já matura, mesmo mandando o mínimo. É isso. É a E os melhor clientes estratégia. respondem, né, gente? Os clientes interagem, eles respondem, eles interagem ali. E isso daí já ajuda muito, porque ali na copy mesmo ele já responde sim, ok, não quero, não tem interesse, ou boa Isso aí. tarde, tudo bem, sabe? Isso já ajuda. Uhum. E o cliente, ele já. O que a gente está fazendo também? Como a gente está trabalhando com planilha de margem atualizada, a gente pede para o cliente para ele mesmo confirmar os 3 primeiros números do CPF. E quando o cliente responde de cara, a gente já marca ali na planilha que está conversando com aquele cliente. Isso vale como dica para vocês. Na mesma planilha que a gente consulta a margem, que a gente faz o disparo. Aí o cliente responde: eu quero. Pelo número do telefone do cliente, a gente já consegue localizar o CPF e consultar ele de cara. Então, naquela mesma planilha que fica aqui embaixo, que foi que eu mostrei para vocês, a gente já grifa que a gente está negociando com aquele cliente. Então, se por algum motivo tiver um banimento, você consegue chamar o cliente, lógico que você vai fazer subir com a mesma foto, né? Vai tentar mandar um áudio, vai falar que o WhatsApp congestionou, algo do tipo, e vai continuar a negociação por ali. Então, você não vai perder o cliente na metade do caminho se acontecer de ter um tipo de banimento, tá? Queria olhar se chegou ontem. Então, essa aqui é a copy principal, tá? Do WhatsApp. Ah, Lê, mas se eu quiser trabalhar com URA, grava isso aqui na URA. Faz um curtinho mesmo. Você mesmo grava um áudio e coloca na URA. Só que você não vai falar que tentou contato pelo telefone, né? Você pode falar porque aquilo ali já é uma ligação, então você já vai cortar. Eu preciso falar, te passar informação sobre o seu limite disponível para saque na data de hoje. Acho que pelo WhatsApp fica melhor. Você vai inverter, acho que pelo WhatsApp fica melhor. Digita 2 para eu te chamar agora no WhatsApp. Aí você vai seguir ele dentro do WhatsApp, caso vocês queiram iniciar com URA, às vezes já está contratado, né? E tal. Só para vocês entenderem no mapa, o que está aqui de cinza é o que vocês vão só precisar copiar e colar para o cliente. O que está com fundinho branco normal é que é as instruções para vocês conseguirem seguir o mapa, tá? A Luciana já mandou aqui, beleza. Se o cliente responder que no momento não consegue falar, né? Aí você vai colocar para ele assim, ó, tudo bem, chama ele pelo nome de novo, podemos falar no momento que seja mais tranquilo para você. Me diz que horas eu posso te retornar. Uma coisa que a gente tem que precisar evitar, gente, é ficar o tempo todo se desculpando para o cliente. Como se você já tivesse consciência que você é alguém que está ali para incomodar ele, sabe? Fala para ele, ó, tudo bem, agora você não pode falar, que horas eu posso te ligar? Qual é o meu horário? Sem já desculpa pelo incômodo. Assim, se colocando no nível sempre abaixo do cliente, coloca de igual para igual. Os dois têm interesse em falar sobre o assunto, né? Então não tem por que se desculpar se você está ali para dar uma boa notícia, se você está ali para poder prestar um serviço de excelência, eu vou me desculpar pelo quê? Eu não tenho por que me desculpar se o que eu quero falar é interessante para ele, né? Então, assim, evitem essa questão de o tempo todo ficar pedindo desculpa, sabe? Porque isso faz com que o cliente te respeite e te olhe por outro ângulo. Se o cliente responder do que se trata, qual o valor, ou qualquer resposta que você considere como positiva, a gente vai para cá, tá? Aí a gente agradece o cliente. Obrigado por responder e já chama o cliente pelo nome de novo. Me dá só um segundo que eu já vou acessar o seu cadastro, tá? Aí daqui a gente vem para duas vertentes. Eu coloquei aqui, que eu acabei de falar para vocês, ou a gente deixa sempre a base minimizada, encontra o cadastro do cliente pelo número do telefone e busca o CPF e joga dentro do sistema do master. Tá? Então, se o cliente tiver lá dentro do master valor de saldo devedor, significa que é um contrato novo de refinanciamento, né? Perdão, que é um contrato de refinanciamento. E aqui foi o que eu falei, a gente consegue falar abertamente com ele, porque ele já é cliente, né?
Então, daqui a gente já pula para cá. Eu falei para ele que é só 1 minuto, eu já pulo para cá, tá? Peraí, que aqui não era para estar assim ainda, não. Aqui eu já chego para ele e falo: pronto, já estou com seu cadastro em tela. Por motivo de segurança, você pode me confirmar se os 3 primeiros números do seu CPF são esse? E coloco os 3 primeiros números do CPF. Ele vai confirmar. É sim, ok. Então ali você já está percebendo que você já está tirando uma disponibilidade do cliente. Ele já confirmou o número. Ele já não teve nenhuma objeção, a conversa já está fluida, né? E aí, quando ele confirma para você, não teve ninguém que não confirmou, não teve ninguém que falou assim: como é que você tem meu CPF? Por que você quer meu CPF? Não tem. Todo mundo falou assim: ok. E aí, a gente passa para a terceira cópia. Tudo certo. Então, pode falar, amiga. Quer falar? Não, eu tomei um susto aqui que já recebi uma ligação aqui, mas não. Tá. Até deixa eu só dar um parênteses aqui, que eu não sei quem é a Moras que está aqui no chat, mas eu estou respondendo para você aqui no chat, mas depois no finalzinho, se sobrar tempo, acredito que não vai sobrar, mas qualquer coisa a gente fala um pouco sobre o WhatsApp, tá? Mas a gente deixa mais pro finalzinho ali. Amiga, a gente criou um link de 40 minutos, tem 2 minutos e 28. A gente faz o quê? Cria um novo link? Eu acho que queria. Botar mais meia hora? Vocês voltam, gente? Se a gente cair, a gente manda o link, vocês voltam de novo? Sim, sim. Porque hoje a gente está correndo, tá? E é bastante coisa que a gente preparou aqui para passar para vocês. E assim, é um conteúdo bem massa, tá? Que pode ser que faça uma boa diferença na operação de vocês. Beleza. Bora, meu difícil. É isso. Então, aqui, ó, eu já falo para ele, é tudo certo. Então, vamos lá. O CredFesta, eu faço um resumo, né? É um cartão de benefícios do Banco Master, no qual você é um cliente. A partir de hoje, você se torna um cliente diamante. Isso é coisa nossa, tá? É diamante pra gente. Com essa atualização, fica liberado o resíduo de refinanciamento referente às parcelas já descontadas. E com um clique, eu já consigo liberar esse saque via Pix para você. Eu vou te passar o valor exato. Dou 3 pontinhos, dou um tempinho para ele dar uma respirada, não sair igual uma metralhadora em cima dele. E já vou, na outra cópia, eu já venho em sequência. O valor acreditado na sua conta será de X. E aí eu já boto para ele. Lembrando que não haverá alteração do valor que você já desconta mensalmente. Aí acabou. É uma outra mensagem. A gente tá picotando as mensagens. E depois eu mando a mensagem. Só preciso que me confirme se este valor pode ser acreditado na mesma conta. E essa conta dele já está dentro do Banco Master. Você só vai perguntar para ele se confere. Então, dali o cliente já sabe que você tem tudo dele. Ele tem certeza que ele está se relacionando com alguém que está autorizado pelo banco. Até porque, assim, a conta é dele. Eu não cobri nada para ele. Eu só estou passando os dados dele que está batendo. Mesmo que ele não queira naquela conta, o que, que vai acontecer? Ele vai... Ele automaticamente vai saber que eu tenho acesso né, ali aos dados dele. Gente, vamos para o próximo link, porque aqui já está dizendo que vai fechar. Eu não consegui estender aqui. Salva, amiga, salva. Não, já estava gravando já. automaticamente já. Esse material a gente vai disponibilizar só no grupo de quem já adquiriu a base, tá? A gente vai disponibilizar lá. O restante daí tem que acompanhar aqui ao vivo. Vamos lá, vamos jogar outro link. Vou fechar aqui para não esperar. Agora tá, né? Liga teu microfone para você aparecer aqui na frente. Eu tô tá ligado, que eu tô quietinha aqui. Então, a gente segue aqui no fluxo. Então, a gente percebe que a gente, no momento nenhum, pergunta para o cliente: você tem interesse? Você não tem? Vamos fazer? Não vamos? Não. É fluido. Eu estou aqui para te ajudar. A gente tem que se colocar nesse lugar. Eu sei que você quer, eu sei que você precisa e vai fluindo. Aí vai ter, é lógico que nem todos os clientes vão ficar só no sim, sim, sim. Vai ter cliente que vai perguntar: quanto que eu faço o devedor? Você manda o print da tela, do sistema.
sabe? Então, assim, eu pedi, meu cartão não chegou. Então, para todas as objeções, a gente já colocou aqui. Tudo que vocês possam imaginar tem aqui, dentro desse fluxo. Então, vai ter um cliente ou outro que vai perguntar alguma coisa fora do script que eles vão precisar de vir lá. E sempre que ele sai do script, o que a gente recomenda? Que vocês sempre mandem em áudio para o cliente saber, sentir o tom de voz, sentir segurança, ver que não é um robô, sabe? Então, a gente sempre troca pelo menos 1 ou 2 áudios com o cliente. Sempre que ele sai do script, a gente responde o cliente em áudio. E na mesma hora, a gente recebe um retorno positivo, que o cliente ele continua, ele não abandona, né? Porque às vezes o cliente não precisa falar para você que não confiou em você, mas ele vai te deixar no vácuo, né? E a gente pode falar que hoje, durante todo o dia, por exemplo, a gente não teve nenhum vácuo para falar, não teve ninguém. Teve um cliente que foi o de maior valor de toda a consulta que a gente fez. Só que o que aconteceu com ele? Ele não tinha. Ele falou que não tinha descontado nenhuma parcela ainda. E eu usei o script do Refim, que apareceu para mim só de devedor, porque era cliente e tal. Aí o que a gente imagina nesse caso? Que o cliente ele pode não ter descontado, ele falou que ia ver o contra-cheque, né, ainda ia entrar em contato com a gente amanhã. Mas pode ser que realmente ele tinha 40 mil de limite. Era 46 e tinha 36 saldo devedor e uns 11 10 ainda, Não né? era mais, acho que ele foi 17 e pouco. Mas era assim, É. o que a gente entendeu no sistema é que quando ele solicitou o primeiro saque, ele não tinha utilizado todo o limite que tinha disponível. Então, mesmo ele não tendo descontado nenhuma parcela ainda, existe o saque complementar disponível para ele. E o legal do Banco Master é que a gente recebe a mesma comissão no novo e no refim. Não faz diferença se o cliente tem saldo ou não. Ele sacou, é a mesma comissão, tá? Então, isso é muito interessante. E também a gente consegue vender. A gente está usando a abordagem do cartão benefício porque a gente não precisa de nada para poder consultar. Mas a gente consegue claramente oferecer, a gente está fazendo isso com todo mundo, tá? A gente entra com o cartão benefício, independente do valor que ele tem, a gente tenta complementar com o MFAS, que é o RMC, que a comissão é quase 3 vezes maior do que do cartão benefício, né? E a portabilidade também. Então, assim, é múltiplos produtos dentro de um ID só, né? Tanto o M Fácil quanto o que é o RMC, quanto o RCC, que é o cartão benefício, o cliente recebe via Pix até 8 horas da noite. Então, entra um depósito na conta do cliente, a gente tem que digitar banco agência conta, né? Que já está lá no sistema, caso o cliente queira atualizar. Então, eles fazem uma validação de 1 centavo na conta do cliente, validou a conta, eles conseguem localizar a chave e paga via Pix. Então, até 8 horas da noite. Então, assim, é uma operação muito rápida. No caso do cartão benefício, o cliente não manda nenhum documento, não gera token, não faz nada. A gente só grava a proposta, o cliente recebe o link de formalização, tira uma foto da identidade dentro do link e uma selfie, o contrato está pago. No RMC, o cliente tem que mandar o print do portal onde consta a margem para a gente poder simular. Mas o tempo de pagamento de digitação é o mesmo, tá? Entre um e outro. Então, aqui, ó, o cliente confirmou, é sim. Aí eu já entro com uma outra mensagem. Perfeito, estou finalizando a sua solicitação de saque. Só preciso de uma última confirmação. Esse número que estamos falando também recebe mensagem via texto, via SMS? Porque às vezes o cliente pode ter o WhatsApp, mas pode não ter SMS. E pode parecer óbvio falar isso, gente. Ele vai tomar os soldados deles tudo, quer ver? Pode ser óbvio a gente falar isso, mas a gente já viu muitos casos do operador não se atentar em perguntar isso para o cliente, aí fica naquela assim, ó, recebeu o link, não chegou. Aí vai lá incomodar o suporte para pedir o link de um telefone que nem SMS recebe. E a gente fica de cara grande lá depois com o suporte. Então, sempre confirmem, porque tem muito cliente que não recebe SMS, que tem um número de WhatsApp, outro número de telefone que recebe ligação. Então, é uma confirmação que já resolve todo o problema, tá? E eu coloquei aqui, ó, o cliente confirmando o telefone, grava a proposta ou atualiza o telefone que o cliente recebe mensagem. Se por algum motivo o cliente não recebeu o link, aí quem tiver com senha abaixo da gente, pode acionar que a gente pega o link com suporte e envia para vocês, tá? Então, só para vocês entenderem aqui dentro dessa dinâmica,
Todas as bases que a gente higienizou era assim, a gente entregava a base, entregava o treinamento, quem quisesse uma senha continuava produzindo com a gente, e a vida seguia, tá? Só que a gente agora fez diferente. A gente, como a gente está falando sobre higienização de margem, a gente precisa de um tempo mais curto para poder entregar a base para vocês. E automaticamente a gente está trabalhando com lotes menores. Não dá para higienizar 500 mil, 1 milhão de nomes no mesmo dia, tá? Então, o que que a gente está fazendo? A gente dividiu. Toda semana a gente manda uma base para vocês trabalharem. A gente vai seguir encontros semanais, um grupo que já está aberto, né? E aí, qual que é a vantagem sobre produzir ou não abaixo da Virtus? Se tiver com a senha abaixo da gente, a gente tem autonomia para poder brigar para um contrato ser pago. Às vezes o cliente formaliza em cima da hora, que é o dinheiro para o mesmo dia. Vocês imaginam uma loucura? O cliente formalizando o contrato 7 horas da noite, querendo receber na sexta-feira. Não conta com o gerente da tua promotora que ele não vai te ajudar. Então, assim, a gente pode tentar acionar lá, né, quem atende a gente para poder agilizar o processo. Ah, não recebi o link. A gente vai ter autonomia para poder atuar na mesa de liberação de vocês, ao mesmo tempo que a gente cadastra os pagamentos de comissão de vocês para que vocês recebam diretamente aí na conta de vocês. A senha de digitação no nome de vocês vão ter toda a liberdade para poder acompanhar, digitar, consultar o próprio contrato, tá? Só que vocês estão abaixo da gente para que a gente consiga atuar ali diretamente dentro da promotora e também fazer um volume para a gente conseguir higienizar cada vez mais cadastro, porque quanto mais você produz, maior é o limite de higienização que você consegue ter lá dentro do banco. Se a gente vende muito, a gente consegue negociar para a gente ter um aumento de comissionamento, enfim. A gente vai conseguindo ter poder de barganha para poder negociar a vantagem que o banco não daria se cada um de nós produzisse sozinha, né? Porque se cada um produz 100 mil, a gente tem 10 pessoas produzindo, é todo mundo com a moral de 1 milhão. E isso muda tudo, vocês sabem disso, né? Então, E sem falar que e sem falar que o pagamento também é até às 8 horas da noite para o cliente, né? E é via exatamente. Pix ainda. Então, o cliente, se tiver naquele sufoco ali de que quer um dinheiro na sexta-feira de noite, porque vai fazer uma cirurgia no sábado, que é assim, né? É caso de vida ou morte que a gente pega. Aham. Então, a gente vai conseguir fazer esse atendimento para o cliente, né? Que é um diferencial, porque os bancos geralmente pagam via TED, né? A não ser a iCred, que paga até final de semana, mas, né? Mas para Mas a governo gente não consegue tenho atender nenhum outro que pague via via Pix, Pix, né? assim, né? E aí, e o legal também é que assim, o sistema do Master ele não para, a gente consegue consultar, inclusive no final de semana. Eu passei o domingo inteiro praticamente trabalhando. Então, assim, dá para vocês acelerarem bastante o processo. Para quem está precisando fazer caixa rápido, não precisa se limitar ao horário, né, que o banco trabalha para vocês conseguirem fluir aí dentro que às vezes a pessoa não consegue atender e digitar ao mesmo tempo, acompanhar contrato, ver o que foi pago, sei lá, atualizar relatório de comissão, trabalhar, reconsultar a carteira, que às vezes você já tem uma carteira de cliente. Aí você vai usar a tua própria base para poder ir lá e higienizar aquelas margens, ver se o cliente está com margem, se não está, fazer aquele retrabalho de carteira. Aí é bom, tipo assim, tirou um domingo, consulta todo de CPF, na segunda-feira só entrar em contato com o cliente. Então, tudo isso gera um movimento rápido, né? E aí a gente Quais são os bancos que vocês estão na esteira de vocês para aporte? Hoje, por exemplo, a gente está focando essa semana no governo do Rio. Então, o único banco que está portando é o Olhar. Então, a gente está trabalhando mesmo bem incisivo com relação ao roteiro. A oportunidade de roteiro trabalhando sempre com exclusividade. Que aí a gente sabe que é um público que está sendo menos assediado, né? E sem contar que é o Olhar, mas também não são todos os correspondentes que estão tendo código para portabilidade. Então, a gente já tem esse argumento com o cliente. A aceitação ela é maior, porque o cliente não está recebendo milhões de ligações diárias para falar sobre o assunto. Coleta, qual é a taxa de entrada dele? Então, na verdade, tem que sobrar. A gente tem que calcular lá no sistema, porque o Olé, ele é tudo automatizado. É ele que fala qual que é a tabela disponível para o cliente, qual que é a taxa que você pode aplicar. A comissão é a mesma para a taxa de 1,55 até acho que 1,80, se eu não me engano.
e aí abaixo dos 5 ciclos vai diminuindo a comissão, mas é ele, quando você joga o CPF do cliente lá, o saldo da parcela, é ele que fala qual tabela que você vai usar, se você está autorizado ou não, se você tem que diminuir a parcela ou não, se você tem que agregar alguma porção. Assim, é ruim porque a gente fica sem regra para trabalhar, mas é bom porque ele mastiga tudo. Tu joga o CPF lá, os dados do contrato, ele já fala para você o que você pode fazer e como tem que ser, com relação a parametrizar, tabela, parcela, ele dá tudo mastigadinho lá, só com o CPF e os dados do contrato do cliente. Então é bem E tranquilo, você já também, consegue ver em poucos cliques se ele pode ou não pode. como é convênio de governo, tá? A gente está falando aqui só de governo do Rio, né? A gente não está falando do aporte no geral. Como é governo do Rio, a gente está exclusiva com esse banco, também é aquela situação, né? A gente vai ver clientes que têm parcelas grandes, né? Que já tem uma quantidade boa de parcelas pagas, né? A gente não. É diferente, tipo assim, eu tenho clientes aqui com parcela de R$ 35. A gente não vai fazer portabilidade de uma parcela de R$ 35, não faz sentido, entendeu? Vale muito mais a pena eu continuar prospectando outros clientes para trabalhar cartão-benefício do que ter esse cliente da portabilidade, sabe? Então, a gente sempre tem muito essa referência. Tipo assim, a gente pega um contra-cheque, a gente olha e a gente já identifica quais são os contratos que a gente tem interesse em calcular, fazer portabilidade, quais os que não tem. Até o próprio cliente mesmo, ele já fala. Tipo, eu quero saber da portabilidade, mas não vai ser todos que eu vou fazer. Os próprios clientes já fazem, né? Então, especificamente dessa questão de porte, não é o foco principal da nossa ação, ele como eu falei lá no início, né? É aquela situação para que, como a gente teve todo o custo, investimento de tempo e financeiro também, para que a gente conseguisse chegar até esse cliente, é para que, caso não tenha nada para fazer, a gente não perca o cliente ali por nada, entendeu? Não precisa mais deixar margem de segurança no Olé, tá? Para fazer desse convênio, tá, gente? Não precisa mais deixar margem de segurança. Tá? Então, só São para a gente clientes não perder o tomadores. cliente. Exatamente. São tomadores, são tomadores. Não, e tem cliente que já manda o contra... Vamos fazer e já manda o contra-cheque. A gente nem precisa do Uhum, contra-cheque, o cara já manda. Vamos fazer e já manda o contra-cheque. já Então, manda. assim, tá muito fluido. Tá muito fluido. Muito, 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 muito. A conversação, a facilidade do cliente, né, em alcançar a informação que a gente precisa. A gente precisa de calcular a margem do M fácil, o cliente já manda o print ali do portal, sabe? A margem é tal. Nossa, surreal. Porque o fluxo, para quem de repente começou agora, não pegou o inicial, o nosso fluxo, a nossa estratégia é, primeiro, oferecer o cartão benefício, se margem nova, né? Caso o cliente já tenha um cartão, o refinanciamento também com a margem que está sobrando. Se ele não tiver mais essa margem, a gente vai oferecer o cartão RMC, que é o M Fácil, né, do Banco Master. Se não tiver o que fazer, aí a gente vai para porte, entendeu? A gente vai seguir esse fluxo, porque são o que vai nos dar um retorno rápido e financeiramente mais atrativo, né? E mais rápido, né? A portabilidade dá um retorno também bom financeiramente, mas ele é um pouco mais lento. Então, a gente segue esse fluxo, e aí, para não perder o cliente, a última abordagem é a abordagem que a gente faz da porte, tá? Só para a gente recapitular, quem não pegou no início. Aí vocês vão entender aqui no fluxo das copies a hora que a gente fala sobre portabilidade para o cliente. E aí, voltando aqui, o cliente falou que tem interesse, a resposta do cliente foi positiva. E nesse caso aqui, ele é um cliente novo, né? Ele não, quando a gente jogou o CPF dele lá no Master, não abriu o valor de saldo devedor. Então, ele é um cliente que ainda não solicitou o cartão. Aí, o que a gente faz aqui? A gente faz um resumo sobre como funciona o cartão. Aí eu falo para ele, o crédito extra foi criado com o propósito de ajudar servidores públicos a organizar a vida financeira, possibilitando a liberação de uma terceira margem. Inclusive, a gente recomenda que isso aqui esteja em áudio, tá? Vocês podem gravar áudio para poder mandar para o cliente falando isso. O interessante é que essa terceira margem pode ser liberada mesmo que você já tenha comprometido toda a sua margem de consignado e também já tenha solicitado o cartão RMC. Assim, você não depende de ter limite no contra-cheque para contratar um novo crédito com a segunda menor taxa de juros do mercado. Gente, acreditem, é importante falar isso, porque tem cliente que tem cartão benefício que nem sabe que é um cartão benefício. Ele acha que é só mais um empréstimo em folha. Tem muito Corban que não vendem o produto como ele é. E o cliente adquire por precisar do dinheiro, mas nem sabe o que está contratando. Ele só vê o dinheiro entrando na conta dele.
Então, assim, tem cliente que, por exemplo, quando a gente vai digitar a proposta de contrato novo, a gente não tem a opção de desmarcar o seguro. Quem tem que desmarcar o seguro é o cliente na hora de formalizar. Como é que a gente faz? A gente fala sobre os benefícios dele contratar o seguro porque rentabiliza a nossa comissão. E fala para o cliente, olha, é uma opção sua, você pode aceitar o seguro ou desmarcar quando chegar um link para você. Só que tem corretor que não fala isso para o cliente. O cliente vai lá, não desmarca a opção de seguro e o cliente contrata. O que acontece? O seguro do Banco Master ele é descontado uma vez só. Chega no outro mês, é um desconto para o cliente de R$ 600. Aí tem problema, o cliente reclama, enfim. A gente não quer esse tipo de venda, a gente quer trazer qualidade para o cliente e formação, para que o cliente fique satisfeito, indique a gente para outras pessoas, a gente não tenha problemas futuros. Então a gente já faz essa resenha logo no começo para o cliente já ficar ciente e até para poder abrir essa possibilidade, porque tem clientes que têm margem, mas não tem conhecimento do cartão benefício. Quando a gente manda a cópia para ele, fala assim, eu já conheço, eu já fiz. Eu não tenho mais limite, eu já usei meu cartão. Ele não sabe que existe uma segunda opção de cartão, que existe uma terceira margem para ele poder utilizar. Então, quando você fala isso, o cliente ele já entende que, pô, realmente, já tenho cartão, já não tenho mais margem, mas, pô, isso não influencia? Então, como é que é? Me explica isso melhor. Aí você vai, continua explicando, e ele vai entendendo que realmente você sabe da realidade dele e que ainda assim você tem algo a liberar para ele, tá? E aí a gente complementa aqui. O que eu quero dizer com isso? Que dentro da proposta que eu tenho pré-aprovada para ti, eu consigo liberar um valor de saque imediato na sua conta. Aprovar um cartão de crédito para compras sem consultar o SPC e Serasa e ainda te incluir num programa com diversos benefícios, como cartão saúde, desconto em farmácia, exames laboratoriais, consultas médicas, odontológicas, atendimento da rede física e por telemedicina. Eu estou vendendo realmente o produto certo para o cliente. O que quase ninguém faz. Ah, quer 10 mil? Quero. Ah, não quero. Acabou. Então, às vezes, o cliente tem um limite que não é tão alto, mas ele quer um cartão de crédito, porque ele quer fazer compra parcelada. Já é uma outra realidade. Às vezes ele é funcionário público, mas ele tem um negócio. Então, aquele cartão de crédito vai fazer com que ele consiga investir em outras fontes de renda para ele. Às vezes, o cara ele é aquele cara que se preocupa com essa questão, não tem condições de pagar um plano de saúde. Então, ele ter uma telemedicina já ajuda ele de alguma forma. Então, quando você fala tudo, você tem várias possibilidades de tocar na dor que mais está latente naquele cliente, né? Então você abre o mar de possibilidades, a gente não engessa. E percebe que nada do que o pessoal coloca nos anúncios a gente fala, aquela apelação de falar de cara qualquer taxa, e de ficar falando um monte de figura, não, a gente tem que falar aquilo que o cliente quer ouvir, que é a verdade. A gente não pode nem mentir para o cliente para poder satisfazer o ego dele, mas também nem ficar falando aquilo que todo mundo já fala, porque na verdade o cliente ele não quer saber é, da exclusividade, ele quer saber o que pode ajudar ele, o que faz sentido para ele, o que vai se encaixar dentro da realidade dele. E é isso que muda toda a história na hora da gente falar sobre conversão. E aí fala assim, o legal é que a liberação é segura e facilitada, pois somos a única financeira autorizada a liberar esse crédito para os servidores e representantes do governo do Rio de Janeiro. A gente só trabalha com a verdade aqui. Só que, assim, escrita de uma forma em que o cliente vai se sentir seguro antes dele perguntar. Porque quando eu chego nessa parte, ele já está pensando assim, pô, mas será que isso é seguro? Será que isso é fácil de aprovar? Eu já falo para ele, ó, é seguro e é fácil. Por quê? Porque só eu posso liberar isso para você. Eu sou exclusiva. Então ele desiste de procurar a concorrência. Fala, amiga. Não, é que a gente já vai contornando, a gente sempre trabalha dessa forma, tá? Que eu acho que a gente não acabou não perguntando, mas acho que tem algumas pessoas novas, né? Todos os nossos fluxos, tá? A gente sempre passa para vocês esses fluxos prontos, porque é assim que é a forma como a gente trabalha, porque não tem como você pensar numa copy direcionando o cliente para fechamento de venda na hora que você tem ali 10 pessoas para você responder, né? Por que o Corban às vezes se enrola nas objeções? É porque ele não prepara uma copy que já faz a quebra da objeção enquanto ele está conversando com o cliente. E quem é que controla a venda, né? O que é importante na venda? É você controlar o discurso da venda. É você estar fazendo as perguntas para o cliente. É você estar conduzindo o cliente para o fechamento, né? A gente vê muito guru, assim, às vezes falando, mas na prática mesmo a gente não entende como que isso funciona. Então a gente gosta de trazer isso para vocês, porque esse é
a forma que vocês têm que conduzir, que a gente entende, né, que é a forma que vocês têm que conduzir o cliente para o fechamento da venda. Você já vai quebrando todas as objeções que ele pode ter de segurança, de credibilidade, dele não precisar, dele não querer, dele estar desconfiado. Tem clientes que perguntam? Tem, mas é a minoria, sabe? A maioria, eles já entram no fluxo e eles já conseguem fazer o fechamento ali até o final, tá? Então, só para a gente finalizar e para a gente esclarecer para vocês também que essa é a abordagem que a gente usa dentro da nossa forma de trabalho. Assim como a gente fez agora, a gente apresentou o fluxo do cartão-benefício para o governo do Rio de Janeiro, a gente também tem isso para a FGTS, a gente tem isso para a SIAP, a gente também faz isso tudo da mesma forma, porque nós acreditamos que quando você tem copies bem estruturadas, não importa quem é não, quer dizer, não importa não, o percentual de importância do teu colaborador que está interagindo com o cliente, você não fica refém da habilidade do teu colaborador de conseguir conduzir o cliente ao fechamento da negociação. Você já passa para o teu colaborador aquilo que ele tem que falar com o cliente, qual é o processo de conversa que ele tem que seguir com o cliente, porque você já definiu isso, você já validou, você já testou, então não adianta depois o teu colaborador ele vir dizer para ti, isso aqui não funciona, para mim não dá certo. Não, dá certo. Tem que dar certo, porque a gente já fez, a gente já validou, a gente atendeu, a gente vendeu, a gente fez, então tem que dar certo, né? Então é para ele se adaptar e para não ter aquela coisa assim, ele não quis, o cliente me perguntou isso, eu não sei o que responder, né? É muito mais rápido, e a equipe também gosta, porque é um fluxo fluido e rápido para que você consiga atender o cliente, tá? Aí é quando faz sentido a gente sempre falar que não existe a possibilidade de um colaborador novo não bater a meta, a menos que você coloque uma meta para ele que não seja alcançável. Mas quando você consegue entregar um fluxo completo para ele, é só ele copiar e colar. Se ele não bater meta, é porque realmente faltou muita competência, não somente dele, mas uma atenção para quem está ali no lugar de gestor para poder monitorar como é que está o desempenho dele. A gente já passou por isso, mas não tem essa de ficar um mês e não vender, eu vou tirar do bolso para poder pagar. A gente já percebe nos primeiros clientes se ele tem habilidade para poder gerir aquele fluxo ou não. E aí ele vai ser desligado em uma semana, 15 dias, mas não vai ficar um mês na nossa operação gerando custo sem trazer produção para dentro. E aí, quando a gente já quebra essas objeções aqui, a gente fala sobre os benefícios, a gente quebra a objeção, aí a gente continua. Você me autoriza a simular o limite disponível para você? O cliente respondendo sim, a gente pede para ele confirmar os 3 primeiros dígitos do CPF e segue com a simulação. E a gente já volta lá naquele fluxo do valor que ele tem disponível, que a gente falou um pouco lá mais acima. A gente volta para cá. Peraí. Tá ficando claro para vocês, galera? Estão com alguma dúvida? Ó. A gente vem para cá e fala sobre o valor disponível. E confirma os dados bancários e vai seguindo o fluxo normal, tá? O contrato foi digitado, gente. Já tem as cópias aqui bonitinho para vocês, ó, tudo certo. Eu finalizei a solicitação. Em alguns minutos você receberá um SMS com um link para confirmação da solicitação do saque. Você vai precisar tirar uma foto da sua identidade e uma selfie. Capriche na foto, de preferência de um local bem iluminado. Assim que concluir aí, me avisa para eu agilizar tudo por aqui. E ali, quando o cliente confirmar que formalizou, a gente manda uma outra mensagenzinha. Perfeito. Agora é só aguardar a liberação. Eu vou acompanhar por aqui. Esse valor for acreditado na sua conta, eu te aviso. Tá? Cliente, contrato pago. Sempre mandem por áudio. Avisa por áudio que o contrato foi pago. Tá? O contrato foi pago. A gente tem uma outra cópia aqui, pedindo gratidão pela preferência no atendimento. Sabe que você não é mais um cliente, você agora é parte do meu sucesso dentro da empresa. É importante para o meu crescimento que eu estou prestando um atendimento de excelência. E aí você já, tipo assim, você precisa mostrar para o cliente que agora ele faz parte. E é a partir dessa abordagem que ele vai te dar um depoimento que você vai conseguir usar como prova social para que você consiga alcançar outros clientes no mesmo potencial. Então, é importante. Não é só, vai ali me atender de 1 a 10. Não. Explica para ele que isso aqui é como a gente sempre fala. Isso aqui, quando a gente leva mesmo o trabalho para a vida, isso aqui é a nossa pura verdade. Cada cliente, cada comissão que a gente fecha é um boleto que a gente paga, é uma outra coisa que a gente alcança, enfim. É uma construção, né? Então, isso aqui é só
copiar e colar. E tem um ponto aqui legal que eu falo assim, ó, você pode deixar aqui um depoimento, se você gostou do meu atendimento, quanto à atenção, à agilidade e à clareza das informações, e fique à vontade em falar caso tenha algum ponto que eu possa melhorar. Porque aí o cliente não se sente obrigado de falar só o bonitinho. E quando eu peço para ele ser específico, ele também vai responder específico. Ele não vai falar assim só, ótimo, muito bom, adorei, recomendo. Já vai ser intuitivo para ele falar, não, eu gostei muito, porque você me atendeu super rápido, super atenciosa, eu entendi tudo que você me explicou. Sabe? Então, assim, você vai conseguir ter uma prova social mais forte para quando vir aquele cliente de maior valor, de ficar inseguro com você, você já vai conseguir mandar para ele ali um print, você já vai ter um link lá no teu Instagram com os documentos de outros clientes, falando para ele que, ó, que tá aqui, olha o que os meus clientes falam sobre mim. E vai ter um depoimento mais profundo do que, ok, recomendo, adorei, sabe? Não, não é isso. E vocês podem ter uma outra sacada, se vocês verem que, tipo assim, tem clientes que ele passou por um bom atendimento e alguém falou para ele que ele não conseguiu resolver, e você foi lá, caiu do céu e resolveu para ele. Ele acha que você foi um anjo que caiu do céu. Você aproveita que essa pessoa está emocionada porque realmente você fez o que ninguém conseguiu fazer, e pede para ele depoimento em vídeo, por exemplo. Fala para ele que você está concorrendo a uma folga no sábado, que para cada cliente que você conseguiu um depoimento em vídeo. E você fala para ele, pode ser sincero, não precisa treinar. Fala só o que você realmente sentiu, se você gostou, se eu consegui resolver o seu problema. Ah, você pode me ajudar fazendo um videozinho no WhatsApp? Ele vai fazer, vai te mandar. E tudo isso é a prova social que vai te levar ao cliente de maior potencial. Isso tem que ser construído, não dá para abrir mão. Então, às vezes, tem gente que fala assim: ah, mas eu não tenho resultado, eu não consigo converter, porque falta prova social. E o cliente de melhor ticket, que comissiona melhor, ele tem essa necessidade de você mostrar para ele de que você é real, de que o teu trabalho funciona, sabe? De que ele está seguro. Então, nunca dispensem a oportunidade sobre o lead que já está ali, sobre o teu trabalho que foi bem feito, né? E precisa ser reconhecido, não só por ego, mas para que outros clientes possam vir e compor esse conjunto, né? Bom, aqui eu coloquei para vocês a fórmula para vocês calcularem, para poder separar o primeiro nome da base, tá? E colocar ela como maiúscula, com a primeira letra maiúscula e tudo miudinho. Porque quando você coloca na cópia assim, ó, o nome da pessoa em caixa alta, fica a cara do robô. Fica a cara do robô. Agora, quando você coloca ali tudo bonitinho, aí já fica diferente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Rapidinho, peraí. Galera, o que que vocês estão achando, tá? Ó, Vocês estão entendendo o fluxo? Tá ó, tranquilo? olha como tá aqui, ó. Olha como é que vai para o cliente, ó. É importante ter essa configuração aqui, porque o texto fica limpo, o cliente não acha que é mais um spam, tem espaço, tem um negritozinho para aquilo que você quer que ele queira, que você quer que ele veja primeiro. Então, esse nome bonitinho aqui, vocês vão colocar através dessa fórmula que está aqui, lá no Excel. É bem tranquilo. Tira tudo caixa alta e coloca a primeira letra maiúscula. Pronto, já dá já fica clean a copy para o cliente. Procurem dar um espaço, se o texto ficar muito grande, corta, manda um pedaço, depois manda outro. Então, assim, é bem tranquilo. E percebem que, ó, a Lu até falou, Letícia, deixando seus clientes com limite, demorando para vender, porque chegou tanta gente ao mesmo tempo que eu pedi para ela 1 minuto e respondi quase 1 hora depois. E ela tinha limite. E eu fui seguindo com ela, tá vendo? E ela foi respondendo. Então, assim, que eu tive que parar para me ajeitar para poder a gente entrar aqui na live e vai que vai. Isso aqui tem outros WhatsApp para poder conseguir responder lá depois nas outras contas. Então, assim, percebem que é fluido. Não tem muito o que fazer. Aqui já está um contrato praticamente fechado. Eu só não por meio de dados bancários para poder fechar.
Mas, assim, não tem segredo, é um contrato de 2029. Então, assim, um FGTS da vida, sabe? Mas o que tá falando? O picadinho? É o mesmo fluxo, tá? Só para vocês entenderem. E tá tudo aqui no copia e cola. A gente deixou aqui uns detalhes do convênio que eu já falei para vocês. O horário que paga a proposta, o que precisa para consultar. Cargo comissionado, a gente consegue pagar até 3.024 vezes. E coloquei aqui um link que a gente colocou a formalização do Credit Sexta, ajudando o vídeo, né? cliente como que formaliza. É um videozinho que a gente já colocou no Drive para poder facilitar para vocês também, tá? A gente deixou aqui todas as objeções que a gente recebeu do cliente, tá? O cliente não tem interesse, já entraram em contato comigo, disseram que eu não tenho saldo, aqui tem a cópia para vocês utilizarem. Não tenho interesse, já tem uma cópia agradecendo ele, pedindo para ele salvar o contato. Qual o documento que precisa? Já está para poder simular a portabilidade do RMC, já está aqui para copiar e colar. Aí, quando a cliente reclamou, até hoje eu não recebi o meu cartão, já tem uma cópia aqui, na mesma cópia em que eu dou uma instrução de como resolver, eu já me libero falando que isso não é uma coisa que eu consigo ajudar, e já estou vendendo para ela outros produtos, tudo na mesma cópia. E tem Corban que quer até ir lá no Credit Sexta pegar o cartão pro cliente, né? Isso, não, Só que não esse dá, não é o eu nosso não posso trabalho. perder tempo, exatamente, É. tá? Aqui no caso do cliente aceitou a simulação, porém não tinha valor disponível. Ó, isso acontece, porque às vezes a gente consultou mais de 2 dias antes. Quando o cliente respondeu, a gente está crente que tem mais, quando vai lá não tem mais. Então já tem uma cópia aqui explicando para ele que ele já utilizou o limite integral e já vou vendendo outros produtos para ele aqui, tá? E no caso do cliente que tem margem negativa, então já tem uma mensagenzinha para ele aqui, para a gente não perder o contato, agradecendo, tudo direitinho, tudo no copia e cola. Então, assim, não precisa ter trabalho com nada. E a abordagem de portabilidade foi o que eu falei primeiro. Vocês podem escolher qual fluxo vocês vão querer trabalhar ela. Se vai ser vendendo para todo mundo, ou se vocês vão querer vender primeiro para quem tem limite, e depois fazer um remarketing sobre os clientes que não tiverem interesse. As duas funcionam, vai do tempo hábil de cada um, quantas pessoas vai estar ali na operação para poder conseguir fazer. Então, tudo isso aqui é só copiar e colar. Ah, Lê, mas nunca abri um contra-cheque de convênio, de governo, não precisa. Não precisa porque está aqui para você copiar e colar. A gente até tem um contra-cheque aqui salvo, que a gente já colocou a descrição para poder mandar para vocês, tem os dados do cliente. Então, assim, para liberar o cartão benefício, não precisa de contra-cheque. Você nem vai ver, o cliente nem precisa nem ter o contra-cheque, tá? O cliente vai formalizar ali o cliente vai formalizar só com o RG dele, tá? No M-Fácil, que é o cartão consignado, o RMC, é o print da tela com a margem para você simular. Pode ser ou do portal ou do aplicativo. Todos os que a gente pediu mandou. Não tem dificuldade de acessar o aplicativo. Todos eles mandaram. E na porta a gente pede o contra-cheque. Mas o que a gente analisa no contra-cheque? Se é um cliente que a gente conseguiu consultar a margem dele para cartão benefício, a gente já sabe que é um cliente que tá dentro do roteiro operacional para a gente poder conseguir liberar. Então, automaticamente a gente consegue fazer aporte para ele. Então, o que a gente vai considerar no contra-cheque? Os dados de contrato, que é igual para todos os bancos. Quantidade de parcelas em aberto, valor da parcela. Pronto, é o suficiente para a gente poder calcular aporte e já simular para ele lá dentro do olhar, ele já vai falar para a gente qual a tabela usar, se tem que reduzir, se tem que aumentar a parcela, quanto que sobra. Então, o olhar já está tudo mastigadinho ali para a gente. A gente vai trazer especialista do próprio olhar para poder ensinar vocês a portabilidade para quem não sabe nada. A gente vai ter treinamento direto com o Banco Mais. Tudo isso a gente já está agendando, só esperando disponibilidade de agenda mesmo deles, para poder eles conseguirem dar direto para vocês. Mas de antemão a gente já consegue ir se ajudando dentro do grupo ou no privado sobre essas particularidades, porque é um produto muito fácil, que está todo ali na palma da mão. Jogou o CPF, já tem tudo que a gente precisa para poder mandar ver. E as cópias validadas você já tem, que é só copiar e colar. A gente, como a gente sempre fala, às vezes, não aconteceu dessa vez, que a gente conseguiu se programar. Aí você sempre fica assim, cadê a cópia? Cadê a cópia? A gente só manda quando a gente testa. E pela primeira vez,
pela primeira vez, a gente já conseguiu fazer o fluxo ali 100% ao vivo. Mas assim, se vocês vão passar a listagem uma vez por semana, será que quando a gente abordar ainda terá margem? É naquela média que eu te falei. Eu peguei a base que a gente higienizou em lote e reconsultei os CPFs manualmente um por um. E a cada 50 bases que a gente higienizou, tipo, na quinta-feira da semana passada, 35 ainda tem margem. Então, a média foi essa. Foi 50 CPFs, 35 ainda tinha margem, 4 contatos fechados. 11.170, 11.174, 12.604 e 602. 26.970 de contrato efetivo. Estou falando de um fluxo de 50 mensagens, 50 clientes com margem consultada. Aí, se você replica essas E 50 consultado manual, mensagens, né? isso, se você Consultado manual. replica esses 50 envios de hora em hora, no dia, aí a conta fica por conta de vocês, literalmente. Entendeu? Então, assim, não tem nenhum segredo operacional, tá tudo bem aqui na palma da mão. Quantos contatos vamos receber por semana? Então, Neide, a gente não consegue mensurar quantos contatos, por quê? A gente sobe uma base de 10.000 CPFs. Como a gente está puxando só quem tem margem, então vai ter base que vai voltar 3, que vai voltar 7, que vai voltar 6, entendeu? Então eu deixei aberto para que vocês consigam trazer ali para a gente. Ah, eu já usei tudo, já tem alguma coisa pronta? A gente vai contando com a empatia, com a consciência de cada um, né? Dentro daquilo que foi investido, a gente conseguir ir reabastecendo. Mas eu não posso falar exato porque a gente tem que cortar aqueles que já não têm mais margem, tá? Então, assim, a gente vai conseguir entregar um fluxo, ainda mais pelo volume, a gente entrega 2.000, igual foi que eu entreguei hoje para algumas pessoas já que receberam. Pô, 2.000 dá para trabalhar com 2.000 de clientes com margem, eu trabalho para uma semana para quem trabalha sozinho. A gente hoje não chegou nem a 300. Entendeu? Então, assim, dá para fazer uma abordagem muito, muito, muito legal, tá? Então, assim, a gente vai colocar esse vídeo na comunidade. Para quem quiser ainda participar, ficou R$ 300 para cada um, para ter a base semanal. Para quem precisar de disparador de WhatsApp, eu consigo uma licença do Zap Stream para vocês, sem nenhum custo adicional.